gente falou sobre os pecados da concupiscência dos olhos, né? E aí um deles é a inimizade. E na maioria das vezes a gente não entende isso como um pecado. Por que essa questão da concupiscência dos olhos não é vista como um pecado? Tipo, a inimizade, a gente não vê que a inimizade é um pecado. Por que isso? Infelizmente, na nossa humanidade, nós temos a questão de sempre colocar na balança, né? E pesar o que realmente tem mais peso. Então, o que é que tem mais peso ao olhar humano? O adultério consumado. É ou não é? Quem é mais pecador? Aquele que traiu a mulher e foi para um motel com outra mulher ou aquele que estava assistindo um vídeo pornográfico? Quem é mais pecador? O que consumou? Concupiscência da carne. E o que estava vendo o pornográfico? Dos olhos. Quem pecou? Qual é o peso do pecado? Então, a gente tem essa visão de que falar mal, fazer fofoca, ter inimizade, ter inimigos, ela não é igual ao adúltero. E a gente precisa começar a entender que esse pecado ele tem tanto o mesmo peso que o adultério e que a prostituição. É isso? Não só isso, é totalmente isso. Acho que é algo que é interessante adicionar também, né? A gente vive num mundo que nos constrói a ver o outro nunca melhor que eu. Eu sempre tenho que estar melhor que o outro. Então, de certa forma, cria-se uma ideia de que enquanto eu não for melhor que você, você é a minha inimiga. E isso é uma coisa que ficou muito enraizada na nossa cultura. E aí que tá, se você é minha inimiga, como que eu te amo? E necessariamente eu preciso criar uma inimizade com você, porque é aí que mora a coisa, né? Essa coisa de querer ser melhor que o outro, ela nunca é só passiva. Essa é uma coisa que as pessoas não entendem, né? Às vezes alguém fala, né? Ai, olha lá o que o fulano tem. Ele não merece, ou eu queria ter mais do que ele, etc. E às vezes você dá uma chamada de atenção na pessoa, a pessoa vira pra você e fala, não, mas jamais eu faria mal algum pra pessoa. Isso é só um pensamento aqui entre nós. Uhum. Mas é aí que tá. A inimizade é pecado exatamente por isso. Porque nós deixamos de amar o outro. E é engraçado que nem nisso tem fuga, né? Porque Jesus também falou pra gente amar os nossos inimigos. Então não tem pra onde correr nesse caso. A inimizade ela é pecado de qualquer ângulo que você olhar pra ela. Então aí a gente entra na questão das panelinhas da igreja. Elas são completamente erradas. Só você vai fazer as perguntas? Ah, desculpa. Desculpa. Eu vim com algumas. Vamos, então. As panelinhas da igreja é pecado. É pecado. A Santa Ceia, ela fala algo, ela fala assim, que a gente não deve tomar a Santa Ceia sem discernir o corpo de Cristo. Né? E o que é discernir o corpo de Cristo? Discernir o corpo de Cristo é entender que eu sou um membro do corpo. E a partir do momento que eu estou afetando outro membro, estou ferindo outro membro, eu não estou discernindo que eu sou membro. Conseguiram entender? Eu sou um membro. Logo, quando eu firo a Lauane, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Eu não estou discernindo que eu estou ferindo o próprio corpo. Então, quando eu falo mal da minha irmã, eu estou falando do rim de Jesus. Eu não estou discernindo o corpo dele. Então, eu estou tocando no corpo de Jesus. Então, essa panelinha, essa facção que acontece dentro da igreja, isso as pessoas às vezes acham que não é pecado, mas é terrível, porque isso é um cupim que está comendo a igreja, está denegrindo, está destruindo a noiva de Cristo. Né? É uma das maiores artimanhas que o inimigo tem, são essas panelinhas diabólicas, que ela está ali, o estômago ferindo o rim ferindo o pulmão, o outro ferindo o coração, o outro, né, cortando a tripa, isso dentro do corpo, é não discernir o corpo de Cristo. Então, quem tem panelinha, quem toca no corpo de Cristo dessa forma, é bom que não tome a Santa Ceia, porque ele não entendeu ainda que aquilo que ele está ferindo é exatamente o corpo daquele que ele é cabeça. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Pastor Fernando? Vamos lá. É pergunta, mas é comentário também, pode ser? Claro. Eu sou amigo de um... Aliás, antes de fazer esse comentário, tem uma frase interessante, que
diz assim, fale muito sobre Deus, pouco sobre si mesmo e nada sobre os outros. Se a gente conseguisse, né, pôr isso em prática, né, isso é interessante, né? Porque falar mal dos outros, né, tem um professor de consultoria, ele chegou uma vez para um cara e falou assim, você não percebeu que você fala mal dos outros? Ele falou assim, não, é que é de família, meu avô já era assim. Um negócio de louco, né? Sim. Agora, a questão da dopamina que foi falado aqui, eu achei muito interessante isso. Eu sou amigo de um escritor sobre família, pastor Silvio Bittencourt. O cara é gênio. Eu tenho um livro dele, eu vou te dar um de presente. Obrigada. E ele fala sobre a questão da pornografia, os efeitos devastadores, e eu queria ouvir a opinião do psicólogo sobre isso. Que é o seguinte, quando o homem e a mulher estão namorando, então ele dá um exemplo assim, você precisa de 20 unidades de dopamina para sentir prazer. E aí vai, aí o camarada começa a assistir pornografia, a pornografia gera, porque ali tudo é perfeito, 100 unidades de dopamina. E o cara acostuma com isso. Opa, ele precisa agora ter 100 unidades de dopamina para sentir prazer. Mas quando ele volta para a esposa, estria, né? Outros defeitos e etc. Tal. Opa, o que acontece? Brocha, né? Então, eu queria saber se isso é verdade, né? E o que o senhor tem a dizer sobre isso? Não só é verdade. Qual que é o teu nome? Não só é verdade, Fernando, como o homem, ele não, principalmente o homem, né? Mas como a Roseli falou, vamos falar de todo mundo, né? Quebrar esse mito, né? O ser humano que consome pornografia, ele não só entende como isso tem um efeito no casamento em si, como ele não entende como isso tem um efeito literalmente no cérebro. Aquela pesquisa que você trouxe sobre diminuição de rendimento no trabalho. Olha o que acontece. Quando nós usamos pornografia, o nosso cérebro, literalmente o nosso cérebro, os nossos neurônios e as nossas conexões neurais, elas literalmente se rearranjam. Então, tem neurônio que está conectado que ele vai se descolar para colar em outro, para reconfigurar a tua rede neural para que você consiga extrair o máximo de prazer, de dopamina, vamos dizer assim, do vídeo. Então, isso é muito sério. Consumir pornografia, como outras drogas, ela causa morte neural, literalmente. E isso é uma coisa que é para causar impacto, porque tem muito homem que fala assim, nossa, olha lá, o outro lá usou droga, isso eu jamais faria. Só que o cara tá assistindo pornografia em casa e tá destruindo tanto quanto a droga, o cérebro dele. E não só isso que você falou é verdade, porque o que acontece? Isso é o aspecto físico, que é muito verdade. Vamos falar até do aspecto filosófico da coisa, da pornografia. O grande problema da pornografia é que ela muda a tua visão sobre o sexo e transforma aquilo numa questão performática, literalmente. E o sexo ele foi criado para ser uma questão emocional. Por isso que o sexo dentro do casamento, com a pessoa que você ama, ele é anos-luz mais satisfatório do que o sexo que você faz com qualquer pessoa em qualquer momento da tua vida. Porque existe um contexto emocional, você tem uma conexão diferente com aquela pessoa, então a coisa é muito mais profunda. E a pornografia, ela mata esse aspecto do sexo, ela transforma o negócio numa questão performática. Então, o ser humano ele começa a olhar para aquilo ali como se fosse uma atividade física, vamos dizer assim. Eu preciso ir lá, performar de um jeito, fazer de tal forma, e é isso aí que conta. Enquanto a hora que ele chega lá, porque é aí que tá, é aí que mora a chave da coisa. O sexo com a pessoa que a gente ama, dentro ali do contexto do matrimônio, ele jamais vai ser igual a um vídeo pornográfico. Então o cara ele chega com uma expectativa e ele se frustra, porque essa expectativa não tem nada a ver daquilo que ele esperava. Porque é exatamente isso, o sexo dentro do casamento ele é emocional, e glória a Deus por isso. Enquanto o sexo pornográfico ele é um sexo muito mais performático. Então o cara se frustra, isso causa dificuldade de ereção, isso causa uma falta de interesse na esposa, porque aí que tá, vou usar o exemplo do homem, né? Mas enfim, isso causa uma falta de interesse no parceiro, na parceira. Porque o cara, ele não vai olhar e falar assim, pô, o problema sou eu que estou consumindo aquilo lá. Ele vai falar, o problema é ela que não está fazendo o que a mulher do vídeo faz. O problema é ele que não está fazendo o que o cara do vídeo faz.
Então, olha só como a pornografia ela não só estraga o cérebro literalmente como uma droga, como ao mesmo tempo ela estraga até mesmo a visão de casamento. Vai muito além só da questão do sexo, vai até mesmo da forma como você olha o teu parceiro. Pode falar. Tem um jovem que eu oriento, né, pela internet, assim, que ele conhece o meu trabalho e tal, e ele tem problema sério com droga, né? E ele foi contando o processo de evolução, tá? Hoje é só das mais terríveis, né? E ele disse para mim, né? Estou falando porque ele mora lá longe, tá? Ele disse assim para mim, e outra coisa, pastor, não é qualquer filme pornográfico que me satisfaz mais, mas é isso mesmo? Então, quer dizer, chega uma hora que nem droga. Essa aqui não serve mais, tem que ter... E ele confidenciou, né? Tem que ter masoquismo agora, senão... Exatamente. É isso aí? Exatamente, isso é muito verdade, porque é exatamente o que você falou, é como uma droga mesmo. Você começa a consumir um determinado tipo de conteúdo, chega um momento que aquele conteúdo já não te causa mais efeito nenhum, aquilo normalizou na tua cabeça, então você tem que experimentar algo diferente. Você tem que experimentar algo mais intenso, e é quando a pessoa vai cada vez mais afundando em conteúdos que são cada vez mais irreais, assim. Esse é exatamente o ponto. A pornografia ela nos leva a ter uma visão sobre o ser humano, não é só sobre sexo, é sobre o ser humano cada vez mais irreal, cada vez mais distorcida. E o ser humano começa a se frustrar cada vez mais com a vida real. Por isso que cada vez mais se afunda, cada vez mais consome mais, se isola, fica no quarto ou qualquer que seja o lugar que a pessoa consome, porque ela começa a se frustrar com o ser humano, criando uma expectativa irreal de um ser humano que não existe. É exatamente isso. Se eu falar uma coisa aqui, é uma verdade, né? Eu já fui adolescente, né? Meu tempo era da época dos videocassetes, né? Eu, graças a Deus, né, venci isso. Mas eu me lembro que um dia eu ouvi um pastor falando assim, né? Olha, quão Deus é real para você? Porque jovens, quando vão assistir um filme, alguma coisa assim, eles olham do lado para ver se ninguém está vendo. Então, nessa hora, quer dizer que ele deixou de acreditar que Deus está vendo ele. É tão terrível assim esse pecado, não é? Perfeito. Pronto, terminei. Perfeito. É muito verdade. Eu queria fazer uma pergunta. Então, vocês relataram um pouco sobre o gatilho, né? E o que eu entendo? Nós temos esse gatilho, e esse gatilho ele é inconsciente. E muitas vezes a gente não tem a consciência desse gatilho, porque ele fica guardado ali numa caixinha, né? Até a hora que isso é despertado. E o que acontece? Quando há esse despertar deste gatilho, as pessoas não sabem como lidar com a problemática, com esse problema, né? Seja ele sentimental, seja ele emocional, seja ele criado, né? Seja aparecido na infância, seja constituído na sua fase adulta. E é isso que eu queria saber. Como que, quando isso aparece, como que a gente pode lidar com o sentimento que a gente não conhece? Porque a gente, enquanto pessoa, enquanto está bem, a gente consegue manter uma vida sociável dentro da sua normalidade. E quando a gente perde isso? Como que a gente como que a gente consegue se levantar e recomeçar? A gente precisa entender, Roberta, a gente precisa sempre trabalhar de forma preventiva, né? Eu entendo que você falou quando eu já mergulhei nessa situação. Quando a gente fala de inteligência emocional, exatamente eu agir com a minha emoção de forma inteligente. Então, eu sei quais são os gatilhos que vão me levar a cair, que vão me levar a cometer o pecado. Então, eu preciso trabalhar dessa forma preventiva, em primeiro lugar. É entender que o meu gatilho, muitas vezes, vão ser amigos, né? Então, às vezes, eu tenho amigos que, quando eu me junto com eles, eu bebo. Quando eu me junto com eles, eu uso droga. Quando eu me junto com eles, eu entro num vídeo de pornografia.
Quando eu me junto com essas amigas, eu me pego falando mal das pessoas. Então, isso são gatilhos. Se eu sou inteligente, o que é que eu faço? Eu me previno. Né? Quando eu vejo que o pecado está diante de mim, eu fujo dele. Não é? Eu não preciso... Não, eu sou fortão, eu vou encarar. Não encare. Fuja. O gatilho é gatilho. Gatilho é gatilho. Você sabe que se você for ter com aqueles amigos, você vai cair, é o seu gatilho. Então, eu preciso, antes disso, ter a inteligência emocional de entender que eu preciso realmente não ativar o gatilho. É estar longe dessas bombas que eu aciono e me explode. Então, isso é inteligência emocional. Né? Então, identificar esse é o gatilho, essa amizade é um gatilho ruim, essa amizade é um gatilho para bebida, essa é um gatilho para fofoca, essa é um gatilho para pornografia. Então, eu fujo desses gatilhos. Né? E, realmente, a melhor forma de quando eu já fui absorvida por isso, quando isso já me tomou, a palavra de Deus fala sobre isso, né? Renovar a mente. Aí eu preciso entrar num processo de renovar, de parar de pensar naquilo, de fazer com que esse gatilho que trouxe isso acabe. Então, a gente já começa a trabalhar a parte espiritual junto com a parte material. Eu preciso realmente renovar a minha mente, deixar de pensar nisso. E renovar a mente não é coisa fácil. Né? Não é coisa fácil, principalmente no mundo que a gente está vivendo de tanta ansiedade. Né? Então, a gente sabe que renovar a mente é complicado. Então, essa questão mesmo de vir com essa renovação de mente, conseguir desconstruir esse pensamento e voltar àquele estado, que é o que o Vinícius falou, de assim. Né? De estar, não na média, mas naquilo que o Senhor trouxe para nós, né? de parâmetro de vida, de não querer viver isso. Então, a melhor forma mesmo é renovar a mente e conseguir voltar ao estado inicial, né, Roberto? Tem algum ponto para colocar, Vinícius? Não, eu acho assim, pelo que eu entendi, se eu entendi errado, me corrija, por favor. Que você colocou um contexto onde a pessoa ela já está muito afundada mesmo nessa questão do gatilho, assim, né? E uma coisa que a gente precisa entender é que tudo na nossa mente é treinado, tudo, desde as menores até as maiores coisas. Porque às vezes a gente fala de treino mental, a gente está pensando naquele hábito mais assim, mas tudo, até mesmo a forma, às vezes, eu uso muito esse exemplo para fazer técnica de ansiedade com o paciente. Por qual roupa você começa na hora de tomar o banho? Que parte da roupa você tira primeiro? Uns tiram o tênis, outros tiram a camiseta, e assim vai. Então, você percebe que tudo na nossa mente é treinada. Inclusive, bons gatilhos. Porque a gente está acostumado a pensar em gatilhos só associar com coisa ruim. Mas uma das maneiras de você desenvolver uma vida mental saudável é desenvolver bons hábitos. Literalmente, treinar a tua mente a ter bons gatilhos. Vou dar um exemplo bobo da minha vida. Bobo não, mas que me ajuda muito. A ceia, para mim, a Santa Ceia é um gatilho. Toda vez que eu olho para aquela mesa, meu olho enche de lágrima, eu já me encho de esperança. Então, é um gatilho. Porque é isso que define gatilho, um símbolo, um estímulo que automaticamente dispara algo emocional dentro de mim. Então, buscar desenvolver bons gatilhos, bons hábitos, bons treinos mentais, pode desenvolver bons gatilhos. E da mesma forma que automaticamente tem coisa que te deixa mal, automaticamente vai ter coisa que te deixa bem. Então, é buscar entender, se autoconhecer para ver aonde você pode desenvolver bons gatilhos na tua vida. Mais perguntas aí? Quem tem pergunta? Quem anotou? Tem pergunta? A minha pergunta ela é mais para a área emocional. A gente, falando da parte de emoções, todo mundo tem um sentimento, uma emoção ruim. A Bíblia menciona bastante sobre a ira, a raiva. A minha questão é sobre a inveja. Todo mundo tem um pouquinho de inveja. A gente sabendo que a inveja é ruim. Não, aí a gente fala assim, uma inveja boa. Vamos se dizer, né? Que não é aquela inveja que você deseja aquilo que a pessoa tem, mas você olha e fala, poxa, ele conseguiu, ele tem, e eu vou ficar como? A minha dúvida é, como lutar contra esse sentimento? Porque na Bíblia fala, irai, mas não pecai. Então a gente pode ficar, né, com raiva, brava ali, mas não cometer o ato do pecado. No caso da inveja, sendo ela uma emoção que todo ser humano tem, como que a gente pode lutar contra ela ou pelo menos amenizar esse sentimento? A questão da inveja branca não existe, né? Vamos já quebrar isso aqui. Inveja branca não existe. A inveja ela é negra mesmo, ela é terrível mesmo.
e realmente é uma emoção que acontece, e a gente precisa entender que a inveja está muito mais ligada à falta de contentamento, né? A gente tem muito aquela questão de olhar a grama do vizinho e não olhar a minha. Às vezes a minha está muito mais verde do que a do vizinho, mas eu sempre estou olhando a do vizinho. A palavra do Senhor fala sobre contentamento, o apóstolo Paulo falou sobre isso. Quando a gente está extremamente contente com aquilo que a gente tem, realmente agradecido, a gratidão, ela move em nós realmente o contrário da inveja. Então, se eu sou extremamente grato e entendo o momento da minha vida e da minha história que eu estou vivendo com Cristo, eu consigo combater a inveja em mim. Então, entender que esse momento eu já estou vivendo o melhor de Deus para mim, né? O que Deus tem para mim nesse momento é exatamente isso. E o que Deus tem para aquela outra pessoa nesse momento é isso. E quando eu entendo e sou grato pelo que eu estou vivendo, a gente consegue combater a questão da inveja, sim, né? Então, é exatamente esse ponto que a gente trabalha, de ser contente e de ser grato. E a gente tem uma luta e uma dificuldade muito grande com a gratidão, né? É muito mais fácil ser ingrato do que grato. Quem é grato demais, e quem é ingrato demais. Já perceberam isso? Perfeito, perfeito. E até assim, partindo disso que você falou, Roberta, né? Partindo do que a Roberta falou, né? Algo que é muito importante da gente entender. Eu gosto muito de falar para as pessoas que nós temos que, primeiro, fazer uma análise daquilo que é pessoal e daquilo que é circunstancial. Porque tem muita coisa que o outro faz que não é pessoal, só que a gente internaliza. A gente acaba pegando como se fosse. E muitas vezes é circunstancial, é emocional, é outra questão que não tem nada a ver com você. E eu sei que falar isso é muito fácil. Mas na hora que a batata assa lá, é difícil você não achar que é pessoal. Mas muitas vezes pode te ajudar. Você pode parar num momento de reflexão e falar, peraí, deixa eu pensar. A pessoa, às vezes, ela falou aquilo de mim, mas ela realmente acredita naquilo? Ou ela só falou porque ela teve um dia ruim, porque ela... E entender que muitas vezes o negócio não é com você, é porque alguma coisa está acontecendo. Outra coisa que eu também acho que é bastante importante, né? Fazer sempre uma análise daquilo que a pessoa faz a partir da reguinha da intenção e da performance. Porque o que seria intenção e performance? Se a intenção da Roseli é boa, ela pode até querer fazer algo para mim e não dar certo. Só que eu vou poder olhar para aquilo depois e falar, cara, a intenção dela era boa, então tá salvo, tá tudo bem. Assim como, se a intenção da pessoa não é boa, ela pode fazer uma coisa muito legal para você, mas depois você descobre que ela fez por interesse e aquilo já não vale de mais nada. Então, também tentar ter essa ótica, né? Qual que é a intenção da pessoa? E, novamente, você mesmo deu o exemplo, né? Às vezes a pessoa ela faz algo que é um gatilho dela, que está gerando gatilho em mim. Então, novamente, isso pode te ajudar a olhar para a pessoa e ter aquela paciência, assim, conseguir relevar aquilo para conseguir lutar mais um dia. Porque eu entendo que a coisa vai saturando, você vai sofrendo, e chega uma hora que você dá vontade de ir. E por último, que eu acho que é interessante, né? Que você falou assim, como que eu ajudo a pessoa a lidar com o gatilho dela e etc. Eu acho que uma coisa que nós, principalmente o brasileiro, né? Nós temos muito medo de confronto. E o confronto, ele não necessariamente significa uma briga. Não quer dizer que você vai lá e vai quebrar lá com a pessoa e xingar ela e falar que ela não presta. Não é isso. Muitas vezes nós temos esse medo, né? Será que eu falo a verdade? E aí, mas eu estou ajudando a pessoa. Se eu não falar, eu estou ajudando ela a não se magoar. Será mesmo? Até onde você deixar a pessoa ali, viver com o gatilho dela, sofrendo aquela situação, é realmente uma ajuda, às vezes, para poupar ela, entendeu? Não sei se respondo a pergunta, espero que sim. Mas é um pouco disso, assim, entendeu? Tentar ter ferramentas mentais para você lidar ali com aquele conflito, para você não deixar aquilo te afetar totalmente. E, ao mesmo tempo, tentar ter um confronto saudável com a pessoa, para mostrar para ela o que está acontecendo. Cientificamente é isso. Pastoral, agora eu vou falar um pouquinho diferente. Não diferente do que ele falou, mas trazendo um contexto pastoral, e depois o pastor Misael também quiser completar um pouco, né? Nós precisamos entender que, dentro do contexto do que o Vinícius falou, a pessoa, às vezes, pode ter as dificuldades, as limitações dela. Eu não sei se... vamos falar, às vezes pode ser um irmão, um marido, a mãe ou o pai que a gente pode estar se relacionando. Quando é irmão, pai, a gente ainda é parente, né? Agora, quando é marido e mulher, é família.
A palavra de Deus fala exatamente do jugo, né, do peso. Então, a gente tem que analisar muito numa questão de casamento e falar sobre maturidade. Não, eu gostaria que, nesse momento, você que está aqui, que é casado, não olhasse, pegasse uma pá e jogasse isso para o seu cônjuge, mas que você pegasse para você, né? Maturidade. Num casamento, é necessário que haja maturidade. As duas pessoas estão juntas, logrando e buscando lograr um objetivo de uma vida junto, fiel, íntegra e feliz. Não há por que perdermos tempo patinando com briguinhas, com imaturidade, enquanto a vida está passando. Né? Então, eu entendo a sua pergunta e digo que, assim, olha, às vezes os gatilhos liberados, eles são mais gatilhos que fazem com que a gente fique com essas briguinhas, com esse dormo de bumbum virado, né? E esses gatilhos, eles ferem realmente. Então, está na hora de cada um entender com maturidade que os meus atos despertam gatilhos no meu cônjuge, que fere o meu relacionamento. Os atos dele despertam gatilhos em mim, que fere o relacionamento, e a gente está patinando há anos na mesma história e nunca fomos felizes. Né? Então, o casamento, assim, né, eu falo quando é mãe e pai, é por isso que a palavra fala, casa e vai viver sua vida. Né? Porque quando é mãe e pai, a gente sabe que vai ter um momento que a gente vai se desligar desse vínculo de parentesco. Mas, quando é casamento, a gente precisa ter maturidade. Viu? Casamento é um lugar onde a gente amadurece, é um lugar onde a gente precisa entender que nós temos um objetivo de ser feliz. E ser feliz é não pirraçar o outro, é não fazer gatilhos com que fere o outro, com que leve o outro a um nível de ansiedade. Vamos falar assim, olha, falando de casamento, né? Eu gosto muito de falar sobre casamento, ministro muito sobre casamento, eu e meu esposo. Você já se imaginou viúvo ou viúva? Você pode até achar que é fácil, mas não é legal ser viúvo, viu? Né? Eu nunca fui, mas eu já acompanhei algumas pessoas. Então, assim, cada vez que a gente está trazendo gatilhos negativos, a gente está fazendo com que aquela pessoa esteja morrendo aos poucos. São neurônios morrendo, são estresse, a gente está diminuindo a vida, e isso é prejudicial para nós mesmos. Então, está na hora de sermos inteligentes, de começar a tratar as pessoas e nos permitir amadurecer. Entender que esse relacionamento de casamento não é para viver esses mimimis, essas brigas, e realmente amadurecer aí e acabar com esses gatilhos. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar aí e que a gente consiga alcançar esse objetivo. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Lawane, você tem aí?